Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Vocês me ouvem? Ah, tô vendo vários aqui no chat falando. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vocês estão me ouvindo, né? Vocês só não querem falar. É isso? Estão com vergonha, é isso? Gente, vocês passaram feriado. A última semana teve aula, né? Foi a semana da avaliação. Como é que vocês passaram essa semana? A gente não se falou. Quer dizer, acabei falando com algumas pessoas que me procuraram com relação a dúvidas sobre a avaliação. Bom, a gente queria começar hoje a aula. Eu não vou comentar ainda sobre a avaliação, porque hoje é o último dia para entrega. Então, quem ainda não fez, eu tenho a oportunidade de entregar hoje. E eu deixei, né, justamente no prazo de uma semana para poder, né, saber se alguém tivesse alguma questão com tecnologia, né, alguma questão de acesso, para que vocês pudessem ter tempo, né, de se manifestar, de falar comigo, ninguém perdesse, né, a avaliação por esse motivo. Então, eu deixei por uma semana, hoje é o último dia para entregar. Me falem se tiverem alguma dificuldade com tecnologia, com entrega. O que eu não posso responder por hora são as dificuldades com relação ao conteúdo, né? Porque a gente teve aula de revisão para isso, e isso eu posso voltar a comentar na próxima aula, assim que terminar o prazo para entrega. Alguém queria falar? Não? Outra coisa que eu queria falar com vocês, então, né, aproveitando esse ensejo da avaliação, enquanto o povo está chegando, né, vamos acolher quem está chegando. Mas a semana passada, nós do Departamento de Psicologia tivemos uma reunião com nossos professores e coordenadores. E nessa reunião a gente conversou um pouco, né, sobre a questão de vocês, alunos, né, de situação atual, né, como é que a gente está fazendo com as aulas. A gente fez uma reunião para a gente alinhar, né, algumas coisas. Tem a turma que está mais adiantada, que tem o estágio, né, para fazer. E o estágio está suspenso até a questão do isolamento, né, acabar. Então, a gente estava discutindo essas coisas de ordem prática e entramos num assunto que é com relação a entender, né, como é que vocês estão passando esse momento, que dificuldades vocês estão tendo, porque a gente entende que não é um momento normal da vida de ninguém, né, ninguém nunca passou por isso. A gente entende que alguns alunos tiveram muitas dificuldades com relação a essa mudança da aula presencial para a aula online e acabaram trancando o curso, não só pela questão da tecnologia, mas também pela questão de financeira, né? Teve gente que foi demitido do emprego, enfim, a situação, né, a gente está vendo que não está fácil. Então, eu queria saber, né, de quem está aqui. Aí vocês podem, por favor, falar ao invés de escrever. Se possível, ligar a câmera também. A ideia é que a gente tenha um diálogo, né? E um diálogo, quanto mais a gente tem contato humano, né, melhor. Entender se vocês estão passando por alguma dificuldade, alguma questão. Pedir também feedback, né, sobre o nosso funcionamento das aulas, porque tudo que a gente puder fazer para melhorar a situação de vocês, para vocês aprenderem mais, né, e se sentirem acolhidos, a gente sabe que isso facilita para que vocês se mantenham no curso, né, terminem as disciplinas desse semestre com sucesso. Se possível, a gente retoma, né, no semestre que vem presencial. A gente não sabe ainda quando vai ser essa retomada, né, mas se possível a gente retoma aí no presencial sem grandes dificuldades.
Eu queria ouvir um pouquinho vocês. Eu me disponho a ouvir. Eu não vou dar nenhuma, não tem nenhuma solução embaixo da manga. Não é essa a proposta, né? E também não é lavar roupa suja, né? Não é essa a proposta. Eu quero ouvir vocês realmente para saber o que do lado de cá nós professores podemos fazer também para tornar esse momento melhor, o melhor que a gente puder. Boa tarde, professora. Boa tarde, Jéssica, que tá falando? Tudo bem, Jéssica? Tá um pouco baixinha a sua voz só. Eu acho que é porque, por causa da conexão, dá para me ouvir? Agora sim, se puder falar um pouquinho mais alto, ajuda. Eu acho que a minha maior dificuldade e de algumas pessoas que eu tenho conversado é a questão que a gente está preocupado em relação a talvez não estar aprendendo. E eu mesmo tenho essa preocupação, eu não sei se realmente eu estou aprendendo, conseguindo absorver todo esse conteúdo, inclusive porque tinha muitos anos também, né, que eu não estudava, e, e eu tenho muita preocupação com relação às provas, assim, então eu acho que essa é a minha maior preocupação e de algumas pessoas com quem eu conversei. Uhum. Tá. Vocês têm receio do que, assim, com relação às provas? Às vezes de chegar na hora da prova e, sei lá, eu descobri que não absorvi o conteúdo direito, não aprendi direito. Claro que não tem como ter certeza de nada, né? Mas a gente fica nessa paranoia. Uhum. Entendi. Essa avaliação parcial, ela serve para isso, né? Para a gente saber. Geralmente ela é aplicada no meio do semestre, né? Para a gente saber como é que tá a aprendizagem dos alunos, para a gente saber se tem algum ajuste que tem que ser feito. É um feedback para vocês e para mim também, né? De como tá a aprendizagem. Fora uma dica que alguém já deu, não sei se foi a turma de vocês, mas alguma turma já falou isso com o Paulo Grangeiro e ele passou pra gente sobre a questão de ter mais exercícios durante as aulas. Porque nos exercícios você consegue saber, né, se vocês estão de fato aprendendo. E hoje, por exemplo, eu trouxe já alguns exercícios pra gente fazer. Então, Sim, são formas que a gente está sim, tentando lidar com isso. na reunião a gente comentou sobre os exercícios que seria legal, não para entregar, porque justamente cada um faz no tempo que der, né? Porque a gente está um pouco sobrecarregado. No meu caso, por exemplo, particular, eu sou casada, então tenho que coisas de casa e da faculdade, então acaba sobrecarregando um pouquinho. Mas os exercícios, eles ajudam, no tempo que eu tenho, eu faço e eles ajudam muito a, às vezes, tirar alguma dúvida que eu tenho, ou eu consigo debater com as minhas amigas sobre o exercício, então, realmente ajuda bastante. Ah, legal. Foi uma excelente ideia que vocês deram, de trazer isso pra gente, que isso vai facilitar. Muito bom. Você falou desse contato, né, com amigos. Vocês estão, assim, se falando entre vocês, procurando, né, entender quais são as dificuldades de cada um, talvez ouvir, né, expressar apoio enquanto grupo? No meu caso, eu tenho tanto. Aliás, a gente tem o grupo da sala, né? E no meu caso, eu tenho o grupo com as meninas que eu mais me aproximei, né? Com as minhas amigas. Então, a gente sempre, principalmente a Luísa, ela tira bastante nossas dúvidas. A Tereza também ajuda bastante. Então, eu sempre falo com a Larissa, com a Jéssica, então elas ajudam assim bastante quando eu tenho alguma dificuldade. E no grupo da sala também, quando eu preciso de alguma coisa, já falei com algumas meninas no privado e também o pessoal é bem solícito. Legal, legal. Acho isso muito bacana, assim. Tanto de vocês se ajudarem, né, e se ouvirem, enfim, né, expressar apoio aos colegas, quanto de trazer para nós professores o que a gente pode melhorar, o que não está legal.
Alguma outra pessoa gostaria de trazer também algum outro ponto? Vocês concordam com o que a Jéssica está trazendo? Tem alguma outra coisa? Cada um tem uma realidade muito pessoal, né? A gente não está na casa de cada um para ver como que são as coisas. Deixa eu abrir esse diálogo, é uma possibilidade da gente tentar entender um pouco melhor. Eu também concordo com o que ela falou. Eu acho que tá. Não é que tá muito acumulado, mas é que esse processo de adaptação foi bem difícil. E até mesmo eu, particularmente, tem matéria que eu não consegui estudar direito, que eu nem abri muito para ver as coisas e faço só o que os professores pedem mesmo. Outras eu tô conseguindo dar uma estudada melhor. Mas tem matéria que eu acabei deixando de lado por prioridade mesmo, de tipo, não ter atividade para entregar. Então, as que eu tenho um prazo para entregar atividade, eu acabo fazendo primeiro e deixando as outras de lado. Eu acho que essa questão que no começo os professores passaram muita atividade para a gente, então acabou acumulando muita matéria. Então eu também eu deixei algumas matérias de lado e justamente essas eu estou um pouco preocupada. Eu estou tentando rever agora, mas também tem aquela dificuldade que são N formas dos professores passarem os conteúdos para gente. Uns gravam aula, outros mandam só slides. Então, para você rever algumas coisas, fica meio complicado. Como é que vocês preferem que sejam as aulas? Isso. Como é que facilita para vocês ser as aulas? Se é aula ao vivo no Zoom ou se é aula gravada? Eu acho que, no meu caso, eu acho que eu sempre assisto todas as aulas no Zoom. Aí foram poucas as que eu perdi. Mas, assim, às vezes eu preciso até rever algumas matérias. Aí, então, se tivesse vídeo igual você posta, facilitaria bastante. Só que tem professor que não postou nenhuma aula até agora, então complica um pouco. Vocês conseguem ter Eu acesso também acho. aos vídeos, então, Eu né? acho Legal. que, por exemplo, às vezes no momento da aula no Zoom ao vivo, acontece alguma coisa ou tá muito barulho, você acaba não conseguindo prestar muita atenção. Aí eu acho que as aulas gravadas você escolhe um momento melhor para você poder revisar e realmente prestar atenção. Eu concordo, tipo, totalmente. Eu acho que as aulas do Zoom são muito boas pra gente ter um pouco desse contato, mas eu acho que as aulas gravadas, elas ajudam muito pra gente na hora do estudo, sabe? Porque se a gente ficou com uma dúvida em algum termo, a gente tem como retomar, sabe? Coisas do tipo. E eu sinto falta, às vezes, em algumas matérias isso. Aqui na minha disciplina, no dia da revisão, eu fiz ao contrário, né? Eu gravei a aula, passei para vocês assistirem e no horário da aula eu fiquei disponível para dúvidas. Como é que vocês acham melhor? De fazer desse modelo igual foi a revisão ou igual eu fiz as outras aulas? De estar ao vivo e depois gravar? Fernanda, então, tem uns professores, tipo, das outras matérias que eu faço e tudo mais, eles pegam, gravam a aula, mandam pra gente e durante o horário da reunião no Zoom, eles abrem apenas para dúvidas. É muito interessante. Foi como você fez mesmo no dia da revisão. Eu acho muito interessante. Porque ao mesmo tempo, tipo, a gente tá lá tendo um contato, tirando as dúvidas e tá vendo o vídeo, podendo retomar alguma coisa, tudo mais, entende? Algumas aulas, e o legal disso que ela falou, que justamente na hora de tirar dúvida, alguns professores abordam até assuntos além, então parece que fica com mais conteúdo. Porém, eu também achei muito bom como você faz a aula ao vivo e depois posta na plataforma. Então, às vezes, eu já revi suas aulas várias vezes. Então, desse jeito também, para mim, é ótimo. Acho que o importante, no meu caso, é ter o vídeo, justamente para me socorrer na hora de eu estar estudando ou fazendo alguma atividade ou alguma dúvida. Eu acho que o vídeo em si é o mais importante. E eu gostei, e
também só para te parabenizar, que eu gostei muito da revisão, eu acho que foi muito boa, eu consegui absorver bastante conteúdo, só para deixar para você esse recadinho. Que bom, obrigado. Não, esse feedback é muito importante, porque eu não imaginava que fazer a aula antes, para mim, é muito, sinceramente, muito mais fácil. Que eu posso gravar na hora que eu puder e deixo para vocês e durante a aula fico para tirar dúvida. E, na verdade, nem surgiram tantas dúvidas assim, né? Eu acho que o material estava muito claro, ou, sei lá, o pessoal não veio para tirar as dúvidas. Eu acho que estava claro mesmo, professor. Para mim é um modelo muito mais fácil de fazer. Eu só não sabia que isso ia ser tão melhor para vocês. Para mim, tudo Tipo, bem da facilita, gente fazer assim das próximas aulas, então. facilita pro nosso lado e facilita também você, né? Que você tá aqui dando aula, tipo, ai, aconteceu um imprevisto, aí, tipo, tem gente cortando tudo mais, mas no caso, você já deu vídeo, a gente assiste a aula, depois só tirar dúvida, fica bem mais fácil, tanto pra gente, eu acredito, É, tanto pra você. eu sempre tenho a preocupação dessa disciplina nossa, porque são 4 aulas. Eu acho bastante cansativo, assim, se eu trouxer muito conteúdo, né? E eu já tive esse feedback de alguns alunos que nas aulas anteriores acharam que foi muito conteúdo. Então, até para hoje eu trouxe, assim, menos conteúdo, mais exercício. E aí eu vou sentindo como é que vocês estão. Se eu sentir que vocês estão no ritmo, né, acelerado, a gente avança um pouquinho. Senão a gente para e de repente deixa um tempo até para vocês processarem os conteúdos, pensarem, fazer o exercício com calma, reverem. E aí na próxima semana a gente volta. Enfim, tô estudando também qual é a melhor forma, né, de perceber como vocês aprendem melhor também. Mas tem bastante gente falando no chat aqui que gostou desse método da revisão. Tá, legal. Acho que a gente pode nas próximas. Hoje eu não tinha preparado com antecedência, eu justamente queria estar ao vivo conversando com vocês. Mas para as próximas aulas, acho que podemos retomar esse modelo da revisão, então. Já que bastante gente está elogiando. Teve gente que perguntou aqui no chat se vai ser adiado novamente a volta das aulas. Bom, até o que a gente sabe atualmente é que as aulas são suspensas até o dia 9 de maio, que é esse sábado agora. Né? A gente não sabe o que vai acontecer depois disso. O que tem acontecido, né, é que a Unital geralmente suspende as aulas por 15 dias e depois refaz o anúncio avisando se vai manter ou não, né, as aulas suspensas. A gente não tem essa notícia ainda, ninguém sabe, então tem que esperar passar o dia 9 para ver o que vai acontecer. Porém, assim, eu vou ser sincera com vocês, assim, eu preferiria que a gente não voltasse porque as mortes por Covid estão muito elevadas, né? Então, eu sinceramente tenho medo, assim, de a gente voltar Professora. e a gente acabar adoecendo por esse motivo. Assim, eu acho que não vai ser um retorno saudável. Então, não sei, tem que aguardar. Oi, Jéssica. Eu acho que, na verdade, é que eu sinto até uma frustração nessa questão, porque eu acho que a universidade meio que não está ouvindo os alunos nessa parte. Até onde eu saiba, ninguém quer voltar, justamente porque ninguém tem certeza de nada e além de arriscar as nossas vidas e arriscar a vida dos nossos familiares, eu acho que a gente deveria terminar assim o semestre do jeito. A gente já está nesse processo, ainda está se adaptando com aula à distância. Tá difícil, mas eu acho que por questão de segurança não deveria voltar. E eu acho que essa coisa de, pelo menos em mim, essa coisa de renovar a cada 15 dias o decreto me causa um pouco de ansiedade, porque eu não sei, eu fico pensando, nossa, será que vai voltar? Então, tipo, gera uma preocupação em mim. Aí eu fico pensando, nossa, será que eu volto? Será que eu não volto? Será que é melhor eu ficar em casa ou não? Entendeu? Então, eu acho que a universidade, por esse lado, deveria ouvir um pouquinho os alunos. Eu concordo com você. Concordo em tudo que você falou. Preferiria que a gente não retomasse. Preferiria já ter uma programação dos próximos dias. Mas acho que há uma insegurança, assim, eu tô dizendo o que eu acho, né? Que há uma insegurança também em colocar um decreto, tipo assim, vamos voltar só em agosto. Porque ninguém sabe como vai estar a situação do mundo, né? Então,
a gente fica meio que refém de ver as notícias, de ver o que vai acontecer, né? Ninguém tem que estar tendo como prever muito o que vai acontecer, né? Acho que isso por si só já é uma coisa que deixa a gente bastante angustiado. Não é só a questão do decreto, Jéssica. Com relação a calendário, a gente não teve também nenhuma notícia ainda se muda, se não muda alguma coisa. A questão das provas oficiais, né, que estão programadas para junho. Por enquanto, está tudo mantido. E, por enquanto, também a gente está mantendo a questão das férias, tudo normal, né? Eu lembro que no começo alguns alunos ficaram preocupados de ter que fazer alguma coisa nas férias. Por enquanto, está tudo mantido. Então, isso a gente pode ter mais ou menos, por enquanto, essa certeza de que se tiver que fechar o semestre online, a gente fecha o semestre online, tira férias, durante as férias vê como vai ficar, e aí em agosto a gente vê se retoma ou se não retoma. Mas tá muito instável ainda, não dá pra gente afirmar nada, então não adianta a gente também ficar... A gente fica angustiado, isso é uma coisa que a gente não tem tanto controle, mas não adianta a gente cobrar da faculdade, né, alguma postura, porque acho que eles também não sabem o que fazer, não é uma coisa só nossa, né? Mas tudo indica que nós vamos terminar a distância. Eu não acho que volte, não, viu? Isso é achismo meu, mas eu não acho que volta dia 11, não. A situação tá bem difícil ainda para poder voltar. Eu acho também muito difícil, ô Fernanda. Tipo, tem muita gente que tá vacilando bastante, tem muita gente ainda saindo, tem muita gente fazendo festinha, aglomerando e tudo mais. Então, acho que, infelizmente, o índice de pessoas que serão contaminadas e, infelizmente, o índice de morte também pode aumentar gradativamente. E é bem complicado. A gente não tem como prever, mas se todo mundo fizesse a parte, né, de todo mundo se conscientizar em relação a isso, seria um progresso feito em outros países, como estão fazendo. Tem países que já tá zerado e aqui só aumenta, infelizmente. Sim. Eu voto também pra gente continuar, assim. Alguém perguntou sobre a questão das presenças. Gente, eu tinha anunciado que eu daria presença para vocês pela EVA. Só que depois que eu anunciei isso, eu já tinha anunciado desde o começo, mas assim, né, muita gente veio falar que não sabia, que teve problema de acesso, e eu falei, gente, eu já tinha falado também que ninguém seria prejudicado por conta de acesso à EVA. Gente que falou que demorou para receber o login, gente que falou que estava com problema na internet. Então, assim, o que eu pensei em fazer? Ainda não mandei a presença de vocês do mês de abril, eu mandei só de março. De março, eu fiz pela entrega das atividades, porque foi a semana que teve as entregas. Agora, de abril, eu ia fazer pela EVA. Eu já comecei a fazer já, só que eu estava repensando isso. Eu pensei em dar presença coletiva para que a gente não prejudique nenhum aluno que depois veio falar que teve acesso, que conseguiu acesso depois. Então, eu pensei de fazer dessa forma, mas de combinar com vocês para que as próximas semanas vocês façam o acesso, para a gente poder continuar fazendo pela EVA. Tá? Então, é isso que eu estou pensando em fazer. Eu não enviei ainda para a universidade as presenças. Professora, Diga. eu queria fazer uma pergunta sobre as provas. Uhum. Tipo, como que funciona? Vocês falam o conteúdo que cai ou é desde o começo do ano? Tipo, toda a matéria? Como que funciona isso? Cada professor precisa avisar vocês sobre isso, o que vai cair na prova. Tá? Então, perguntem para cada professor. Na minha disciplina, eu dou a avaliação parcial no meio do semestre, que é o que vocês estão fazendo essa semana, e aí na prova oficial vai cair daqui para frente. Então, não vai cair o que eu já cobrei na avaliação parcial. Tá? Agora, no caso de quem ficar de exame, aí é a matéria de todo o semestre. Isso eu acho que em todas as disciplinas é assim, a questão do exame. Sim, é Tá assim bom. mesmo. Mas a prova oficial, fiquem tranquilos que o que vocês já estudaram, já fizeram na avaliação parcial, não vai entrar. Porque senão fica muita coisa também. Então vai ser da aula de hoje pra frente. Tá bom, obrigada. De nada. Agora a gente também não teve nenhuma orientação, como eu falei, né? A gente não sabe, né, como vai ficar os próximos dias, mas se as provas oficiais forem
forem pela EVA, né, ou forem à distância, isso a gente não sabe ainda como vai funcionar. Se vai ser pelo EVA, provavelmente sim, né? Pelo EVA ou de que outra forma a gente vai fazer. O que eu pensei, assim, é de não ser... Acho que uma forma de não ser uma professora meritocrática, vamos dizer assim, porque a gente entende que tem outras condições que atrapalham o aluno, que não é só questão de você estar se esforçando para assistir às aulas. Eu vejo muita gente se esforçando para assistir às aulas e mesmo assim tendo de várias dificuldades, né? Como vocês mesmos falaram, pela mudança na forma como você não dá das aulas, vocês estavam chegando, né, no primeiro ano da faculdade e aí em questão de um mês, menos de um mês, o negócio já mudou. Vocês estavam em adaptação no esquema, aí depois muda, né, a adaptação para outro esquema. Então, o que eu pensei é de não ser tão rígida na correção das avaliações, assim. Então, como eu falei, né, a parcial eu já fiz com consulta e com uma semana para entregar, então já foi uma forma de flexibilizar. Os resumos que vocês entregaram também, que valia 2 pontos, eu confesso que vocês não consegui corrigir ainda, mas eu também pensei em não corrigir com tanto critério, de ser mais flexível. E assim como na prova, assim, não tem como a gente querer cobrar de vocês como se fosse uma situação normal, porque não é. Né? Mas eu acho importante vocês conversarem com cada professor para saber o que ele está planejando para avaliação da prova oficial, perguntar essa coisa de conteúdo que vai cair. E também para manifestar as dificuldades de vocês, que eu queria, né, abrir esse espaço de conversa com vocês, de diálogo, para dizer que a gente está aberto para conversar. Para a gente é muito ruim quando um aluno tranca o curso e a gente não sabe o que aconteceu. Se a gente poderia fazer alguma coisa, a gente poderia ter feito alguma coisa, né, para melhorar. Se o aluno não comunica para a gente o que ele não tá gostando, simplesmente sai, e aí às vezes o que um aluno sai, outros já vão na rabeta, né, já começa aquele efeito manada, muita gente começa a trancar, e a gente acaba não sabendo o motivo. Então eu queria abrir esse diálogo, né, para acolher vocês. Acho que realmente não está fácil a situação e para mim não tem sentido dar essa disciplina que é sobre aprendizagem, falar sobre escola, falar sobre, né, educação e não ter essa mesma postura com relação à minha forma de educar vocês. Mas também para a gente poder, né, evitar que os alunos saiam do curso sem que a gente saiba o que está acontecendo. Então fiquem bastante abertos, assim, né, para conversar com a gente. Todos os professores participaram dessa reunião que eu participei e tiveram esse mesmo recado, de que a gente precisa abrir um espaço para diálogo, a gente precisa estar aberto para o feedback de vocês. Então, comuniquem com a gente. É isso que eu abro espaço para vocês. Eu acho isso ótimo, porque eu fiquei um pouco com medo dos professores pensarem que por a gente ter consulta, iria facilitar tanto pra gente, assim, porque eu acho que a gente já tá sendo muito prejudicado por causa de tudo isso. Eu sinto que o aprendizado é muito diferente, sabe? Eu sinto que se eu tivesse presencial, eu iria aprender muito mais. Eu iria conseguir tirar minhas dúvidas de maneira mais fácil, sabe? Eu ia compreender muito mais as coisas. Então, eu acho que eu já tô sendo prejudicado, entende? Então, tipo, não sei. Eu acho que as provas, mesmo sendo com consulta, ainda a gente vai ter mais dificuldade. Sim. Tá. Mas ok, gente. Na dificuldade de falar com algum professor, ou de manifestar algum ponto, como esse que você está manifestando, né, sobre as provas, falem com o Paulo Grangeiro, com a Adriana. Eles são pessoas que estão bastante, né, também acolhendo o que vocês falam. E o que vocês falam, eles trazem pra gente. Então, assim, eles ligam pro professor e falam o que aconteceu em cada turma, o que são sugestões de melhoria, o que a gente tem que fazer para mudar também. Assim como eles falaram isso, né, que algumas coisas que vocês falaram, que eu falei no começo da reunião, né, mas foi de coisas que vocês falaram que a gente acabou, né, acatando, porque entendemos que era a melhor forma de trabalhar com vocês. Então, não deixem de manifestar. Acho que assim, as coisas mudam. Às vezes a gente fala achando, mas eu estou falando, ninguém está me ouvindo, nada vai mudar. Tem coisa que a gente realmente não consegue porque é uma questão enfim, né, de mundo, de sistema, tipo isso, né, voltar às aulas presencial, isso a gente não consegue apitar sozinho. Algumas coisas a gente não consegue, mas outras coisas que a gente puder fazer, a gente tá aberto, assim, a gente tá fazendo. Teve muitos professores que no começo da quarentena não estavam usando, né, a aula online, e aí a gente recebeu esse feedback de vocês, que era melhor ter a aula online, e aí mudamos para
Eu acho que hoje todos estão fazendo, se não todos, assim, a maioria, a aula online. Ou disponibilização de material que não seja só material escrito, vídeo, áudio, alguma coisa, alguma forma de interação com vocês mais próxima. Mas esse é o canal de comunicação que eu queria abrir com vocês hoje, tá bom? Mais algum ponto que eu queira trazer? Não? Gente, então a gente tá o seguinte, né? O Zoom, agora eu descobri uma coisa, agora eu vou falar um pouquinho da ferramenta. Eu descobri que antes eu tava marcando as aulas na parte 1, 2, 3 e 4. Né? Eu falava, gente, acabou a aula, agora clique lá no link da parte 2. Eu descobri que não precisa fazer isso. Eu descobri que se a gente, né, encerrar essa reunião e clicar no mesmo link, ele também funciona para mais 40 minutos liberados. Então, a gente está com o tempo da reunião agora restante de 9 minutos, está acabando já. Eu vou começar a aula, mas assim que ela terminar, assim que cair, né, a ligação, vocês cliquem no mesmo link que já foi divulgado para a gente conseguir dar a sequência, tá bom? Então vamos lá. Uma coisa que eu queria avisar vocês também, outra coisa, é que eu mudei uma coisa no cronograma. Eu sei que essa foi uma das coisas que foi falado na reunião. O Paulo falou pra gente que os alunos não estão curtindo essas mudanças no cronograma. Mas aí eu queria explicar para vocês por que eu mudei. A aula de hoje seria sobre inteligência e criatividade. E depois, na semana seguinte, a gente teria o início do behaviorismo. Porém, eu acho mais importante a gente adiantar o behaviorismo agora, porque a parte de inteligência e criatividade é importante, mas não tanto. Agora, vocês terem uma clara compreensão do behaviorismo, que é como a gente aprende, é mais importante. Então, tem reservado 3 aulas só para esse tópico do behaviorismo. A gente começa hoje, né? Se tudo der certo, a gente termina daqui a 2 semanas. Mas eu preferi adiantar esse conteúdo para a gente garantir, né, que vocês tenham mais tempo para compreender. É o conteúdo que vai cair na nossa próxima prova, né, prova oficial. Mas eu prefiro que a gente adiante, porque, assim, é um conteúdo que algumas pessoas têm mais dificuldade, algumas não, mas, assim, me esforçar para fazer isso, como eu falei, com calma, né, com tranquilidade, para ninguém se atropelar. Mas eu preferi adiantar para que a gente possa ter mais tempo para trabalhar com esse conteúdo e tirar as dúvidas, do que deixar muito para o final. Certo? Então, hoje a gente começa com o tema behaviorismo, que o livro é o do Lefrançois. A gente vai mudar agora, a gente vai voltar para o Lefrançois, que é um livro que a gente leu na primeira aula, um trecho dele. É o Teorias de Aprendizagem, que é o capítulo 2, se eu não me engano, que a gente vai ver. Eu vou compartilhar a tela com vocês e vou mostrar o que mudou. Em caso de dúvida, vocês também me perguntem, tá, gente? Fiquem guardando a dúvida para vocês. Vocês são primeiro semestre. Estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Aqui então é o cronograma que eu já tinha refeito, né? Mudando algumas coisas devido àquela primeira semana que a gente não teve aula. Primeira semana de isolamento, né, que a gente não teve aula. Hoje é dia 5/5, a gente estaria tendo inteligência, criatividade e pensamento crítico. E aí o que eu estou fazendo eu estou trazendo a aula de behaviorismo, que seria na próxima semana, para cá, para hoje. E aí o livro, então, né, é o Lefrançois, capítulo 2. Pensando que também não vai ter Juca, né? Juca são jogos que vocês teriam, que a gente não teria, tipo, na aula normal nesse dia, muita gente ia estar participando dos jogos. Então, como não vai ter Juca, a gente, teoricamente, ganha uma semana de aula. Então, eu estou trazendo o behaviorismo para hoje, as próximas 2 aulas também, e a gente faz a última aula de inteligência, criatividade e pensamento crítico, se der tempo, se eu achar que o behaviorismo está bem consolidado. E aí a gente faz novamente uma revisão antes da prova oficial. Isso a gente mantém como programado. Não vou tirar a revisão, porque eu vi que foi importante. Acho que eu preciso de fazer. Pois bem, a gente discutiu, então, o que é aprendizagem. A gente estava numa aula bem conceitual, né? O que é aprendizagem. E a gente viu, né, que a aprendizagem, então, é uma mudança de comportamento ou no potencial para o comportamento que não seja induzido por lesão, por droga,
alguma coisa. Então, assim, resumindo, é uma mudança de comportamento. E aí a gente viu, né, todos os processos que estão envolvidos na nossa aprendizagem, nos nossos comportamentos. Sensação, percepção, memória, motivação, atenção, vimos todos esses processos. Mas agora eu queria perguntar para vocês, vocês já sabem que a aprendizagem é a mudança de comportamento. Agora eu quero perguntar como é que ela acontece, como é que a gente faz para mudar o comportamento de uma pessoa ou de qualquer animal, ou o nosso mesmo. Como é que vocês acham que tem que ser? Como é que faz isso? Pode falar, tá, gente? A gente no chat aqui. Com estímulos, com treino e disciplina. Podem abrir o microfone e dar exemplos aí. Eu quero entender o que vocês estão chamando de estímulo, o que vocês estão chamando de treino e disciplina. Porque estímulo é uma palavra que a gente vai usar no behaviorismo, mas às vezes no senso, é mais uma coisa, no senso comum a gente às vezes usa de uma forma que não é a mesma forma como o behaviorismo usa. Que é um estímulo. Difícil definir? É isso? Por isso que vocês estão respondendo? Bom, treino e disciplina. Então, se qualquer pessoa treinar alguma coisa, ela vai conseguir mudar o comportamento dela? Por exemplo, sei lá, eu quero fazer uma dieta. Aí, se eu estudar várias formas de fazer dieta, todos os dias praticar, ter disciplina, eu consigo. É simples assim. Tem motivação envolvida? Beleza. Ok. Mas por que vocês acham que algumas... Vamos pegar o exemplo da dieta. Algumas pessoas conseguem, outras pessoas não conseguem. Elas existem no meio. A gente dizendo que não é simples. É complexo, né, filha? Se fosse fácil, simples, a gente estaria, né? Imagina agora na situação do Covid, né? A Larissa falou, né? Tem gente que não tá respeitando, tá fazendo festa. O que a gente precisa aqui? De uma mudança de comportamento. As pessoas não estão mudando o comportamento. Tá, a dieta ferrou. Foi problema da própria pessoa ou do meio em que ela vive. Então tem um fator individual e um fator do ambiente. O Jean tá falando pra gente aqui. A motivação tem um papel grande na mudança desse comportamento, não? Sim, mas a gente viu que existem as motivações que são biológicas, né? Fome, sexo, busca pela homeostase. Mas tem motivações que não são biológicas, né? Por exemplo, o que motiva vocês a fazerem o curso de psicologia e não outro curso? Por quê? Motivação tem um papel grande na mudança. Realização, talvez. Beleza, mas vamos pensar sei lá, num animal. Você precisa ensinar um comportamento para esse animal, tipo um ratinho a fazer um labirinto. Quando ele faz o labirinto, a gente pode falar que ele aprendeu a chegar na solução do labirinto. Ele precisa estar motivado para isso? Ele precisa sentir que ele vai se realizar com isso? Fernanda, eu tava me segurando pra não falar. Porque, tipo, Você já aprendeu essa matéria, né? Fica quieta. eu já aprendi. Ai, que Hoje raiva. você vai voltar pro básico. Alguém falou que é muito mais fácil alcançar alguma coisa se você tem pessoas que te apoiam naquilo. Então, é um fator ambiental, social, vamos chamar, né? Sempre vai ser possível, mas tem muitas coisas que facilitam ou dificultam esse caminho. Acho que a motivação do animal, no caso do animal, vem da fome. Motivação aí biológica, né? Não tem a questão da realização. Pois é, gente, são perguntas, né, e respostas difíceis, porém que envolvem totalmente o trabalho do psicólogo. Né? Quando a gente vai trabalhar em qualquer área, a gente está trabalhando com uma mudança de comportamento. Ninguém vem no psicólogo para falar, minha vida está ótima, não preciso de você. Né? As pessoas vêm, no caso do clínico, buscar uma mudança de comportamento. Quando você trabalha também em uma instituição, numa escola, num hospital, numa empresa, você é contratado também para promover uma mudança. Então, daí é importante a gente saber de que forma a gente pode, né, realizar essa mudança.
que as pessoas podem aprender um comportamento novo. E aprendizagem, vamos retomar, não é só aprendizagem escolar. Não é só aprender português, matemática e geografia.